Estamos ao vivo. Deixa eu... enquanto as pessoas vão entrando, vou fixar aqui o tema. Live sobre educação financeira com tio Uli já tá aí, gente. Vou chamar ele. Deixa eu só fixar o tema. Sejam bem-vindos, todos vocês. Peraí, deixa eu só fixar o tema. Quanta gente legal entrando. Lulê, Carol, Esteves adora o tio Uli. Marcelo, Vitor, Cisne, todos os meus amigos. Obrigada, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Direitinho? Eu quis fazer na área externa, não sei se a luz está atrapalhando. Lívia, tio Willi já solicitou, vou liberar ele. Só queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Todo mundo, me dá um ok aí, gente. Oi, Rubens, quanto tempo? O Irá, meu amigo. Beleza, vendo e ouvindo, vamos lá. Laurinha, bem-vinda. Olá. Fala, Michele, como é que você tá? Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Tô ótimo e tô animadaço para essa nossa live. Até botei a minha esposa aqui, a minha madrinha de casamento, para assistir também. Eu não sei se você chegou a ouvir eu falar isso, mas eu falei que a maior oportunidade para quem estava na pandemia era começar a empreender no ramo de eventos de casamentos. Aí a gente está tendo a oportunidade agora de conversar. Sim, foi por isso que eu fiquei muito interessada em conversar com você, porque assim, o nosso mercado tem muitas particularidades, principalmente na forma de recebimento. Eu falei, gente, a gente precisa trocar para quem não sabe começar a saber, começar a aprender. E aí você, super querido, aceitou, fiquei muito feliz, obrigada. Eu devo estar fazendo essa live com você com a mesma cara que você estava fazendo com o Bernardinho, aquela cara de bobo, tipo, caraca, tá falando com alguém que eu admiro, sabe? Nada, tamo junto aí. Quero mandar um abraço pro Julinho, o Turtle DJ, que foi lá o DJ do meu casamento também. A galera toda tá muito amarradona. Tu conhece o Turtle já? Nunca trabalhei com ele, conheço sim, do mercado, né? Ele falou, caramba, tio William é meu cliente, faço várias festas com ele. Exatamente. Galera, acho que é importante a gente falar que festa não é bebida, não é zoação. A gente faz muito networking em festa e as pessoas que não veem essa particularidade em você fazer eventos, mostrar que você é capaz de organizar uma coisa maior, tá perdendo uma grande oportunidade aí. Eu tenho um amigo que, na verdade, até ele usou o casamento dele, claro, as pessoas inteligentes, elas sempre estão usando as oportunidades para atingir várias metas ao mesmo tempo. Ele chamou as pessoas mais importantes da vida dele e gerou vários negócios a partir daquilo, porque as pessoas, depois que casam, elas passam um outro tipo de seriedade para a sociedade. Você mostra que você é capaz de assumir um compromisso. E aí, irmão, como é que você tá? O que você fala o dia inteiro em casa? Deu o quê? Deu blay blay. Deu blay blay! E essa gatinha aí, tudo bom, gente? São meus pequenos. Desculpa, eles sempre invadem minha live, adoro. Nada, nada. Michele, se deixar, eu vou falar que nem a matraca. Eu sou teu convidado aí, também não quero então, ótimo, então deixa eu começar. Monopolizar. Assim, tem bastante gente aqui que não que é da tua audiência, né? Então, antes de eu conversar um pouquinho com você, eu queria me apresentar para a galera que veio através de você me conhecer. Eu sou cerimonialista há mais de 10 anos e produtora de eventos sociais. Eu vim do mercado corporativo e me apaixonei pelos eventos sociais e fiquei quando eu casei, quando eu organizei meu casamento. Eu sou, assim, uma mente inquieta, eu adoro produzir um monte de coisa. Então, em paralelo a isso, eu, ano passado, participei da produção do DVD do Thier, que é um grande amigo. Agora estou envolvida num projeto onde eu estou sendo entrevistadora, num canal de marketing, entretenimento, empreendedorismo, e estou adorando, é um lugar para aprender um monte de coisa. Então, assim, sou professora de cerimonialista, tem 6 anos que eu formo novas profissionais, e aí eu acho que esse sentimento é um sentimento que a gente tem em comum, assim, o desejo de ajudar as pessoas, de querer profissionalizar o mercado. Isso é uma coisa que eu falo sempre nos meus cursos, assim,
é muito importante a gente querer que todo mundo que está ao nosso redor cresça, porque quando o mercado cresce, todo mundo ganha. E tem espaço para todo mundo. Eu tenho certeza que deve ter alguma aluna minha aí assistindo, elas podem confirmar. Eu sempre falo isso, assim, tem espaço para todo mundo, cada uma tem seu estilo, seu nicho, seu jeito de trabalhar. E dá para todo mundo conviver bem. Então, assim, eu sou uma grande defensora dessa causa e acho que a gente tem isso muito parecido. Acho que isso é uma das coisas que eu admiro também na sua forma de seguir. E aí, por isso que eu quis tanto conversar com você para trocar, assim. Porque uma coisa que eu sinto do meu mercado é que a gente vem de uma galera que, cara, não é muito profissional. Então, esse tipo de informação, essas coisas, a gente precisa levar adiante para a galera melhorar, sabe? A gente, em geral, no meu mercado, lida com pessoas lida com CPFs que são CNPJs. Então, assim, quando a gente tem grandes empresas, tipo uma casa de festas, que tem vários funcionários e tudo, é uma outra estrutura. Mas, em geral, eu, né? Sou uma pessoa que tem uma minha empresa, o maquiador é assim, o fotógrafo é assim, o cinegrafista é assim. São pessoas individuais que nem empresa. E eu sinto que essa galera, às vezes, não consegue nem separar a grana da empresa e a grana pessoal. Assim, não tem a menor noção disso. E isso é muito básico. Então, eu trouxe algumas questões que, quando eu falei que eu ia fazer a live com você, eu recebi dessas pessoas, e eu queria que você comentasse para, de alguma maneira, ajudar a direcionar, ajudar a profissionalizar essa galera. E aí, antes de começar, eu queria que você falasse quem é você. Eu já sei. E tenho certeza que a maioria já sabe, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho importante. Perfeito, Michele. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar falando aqui para a tua audiência. Já vou pedir para a galera pegar aqui esse aviãozinho, gente. Joga para pelo menos 3 pessoas aí que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo, que realmente está interessada em crescer na vida, andar para frente, para que a gente possa transbordar isso aqui para o máximo de pessoas possível, beleza? Gente, meu nome é Ulisses Dias. Eu sou investidor profissional. Acho que a minha identidade ela está muito aliada a essa história de você plantar para depois colher, tá? E aí, durante uns 15 anos, eu fiquei só nessa história de cuidar dos meus investimentos, estudar muito, e há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu decidi, a partir de uma oportunidade de um amigo de me trazer para uma live, começar a falar sobre a minha paixão para todo mundo mesmo, e essa é a grande oportunidade que a internet dá para a gente, ter ilimitada a quantidade de pessoas que a gente pode alcançar. Só que a gente precisa ter consistência para fazer isso, tá? Então, uma coisa que eu acho que dá para relacionar com o mercado de casamentos é justamente o seguinte: as pessoas elas têm que saber que elas podem contar com você e que elas não precisam ficar inseguras falando, será que a pessoa vai entregar? Será que a pessoa vai entregar? Por isso que todo dia que você entrar no meu Instagram, você vai ver eu entregando conteúdo sobre finanças, educacional e sem cobrar nada, tá? Isso aí faz parte do primeiro gatilho que eu acho que as pessoas que trabalham com esse mercado podem levar aí de lição. É o gatilho da reciprocidade. Então, se você é fotógrafo, se você é produtor de evento, se você é chefe, então faz doce, faz buffet, e você quer começar, não tem problema nenhum em você começar oferecendo o teu serviço sem cobrar pelo teu serviço, mas a matéria-prima lá, o bife que eu vou comprar, o arroz, a bebida que eu vou comprar, isso aí é justo a pessoa chegar junto te oferecendo essa matéria-prima para você entregar aquilo que você sabe. E aí você faz isso 2, 3 vezes e a partir daí, do momento que você prova que você realmente entrega, aí você começa a aumentar o teu preço conforme a tua agenda ela vai ficando lotada. Por quê? É justamente a partir dessa reciprocidade que você vai botar o teu nome no mercado, que as pessoas vão te conhecer, e a partir do momento que isso começar a trabalhar como se fosse uma bola de neve, o teu horário ele vai ficar tão cheio que você vai ter um outro gatilho muito importante, que é a tal da escassez. Quando você não tiver mais tempo na tua agenda, você vai começar a elevar o preço do teu serviço para sempre ter uma fila de pessoas esperando por você. Não é o contrário do que as pessoas costumam pensar. Eu vou correr atrás de cliente, eu vou correr atrás de cliente. Não, você tem que transbordar tanto, dar tanto, que as pessoas vão começar a criar uma fila na tua porta. É isso que a internet ela traz de oportunidade. Então, se eu fosse doceiro e quisesse trabalhar com o mercado de casamentos, eu ia fazer conteúdo todo dia.
dia do brigadeiro, dia do biju, dia do cajuzinho, dia do não sei o que lá, dia da maçã do amor. E olha só, a gente acabou de falar aqui sobre coisas que todo mundo pode fazer em casa e basicamente todo mundo já sabe. Então, o que vai ser o diferencial? Vai ser a tua autoralidade, a maneira que você passa isso, o teu Deu Blay Blay. O Deu Blay Blay, gente, é uma marca sonora que eu tenho. Do mesmo jeito que quando você escuta o Plim Plim, você lembra da Globo. E aí você vai botando esses adereços no teu conteúdo e você vai começando a criar uma autoridade digital que ela, consequentemente, ela vai transbordar por uma autoridade offline. As pessoas, então, vão começar dando para depois gerar uma escassez e elas terem uma autoridade. Porque a partir do momento que eu faço lá 300 casamentos, como a Michelle falou, eu já tenho uma autoridade. As pessoas vão pensar assim, ó, se essa pessoa ela não fosse competente, seria impossível dela ter sido chamada para organizar o sonho que talvez é o sonho da vida de toda mulher. Eu não estou falando nem só do homem. Eu estou falando de toda mulher que eu conheço, ela tem o sonho de ter um casamento perfeito. E um casamento perfeito não significa que é um casamento caro. Ele é um casamento que tem amor, que tem a presença de Deus ali e que não tem nervosismo. Uma das coisas que, quando eu casei com a minha esposa, foi uma das coisas que eu mais gostei da cerimonialista, ela não transferiu os problemas de execução da festa para a gente naquele momento. Ela deixou a gente curtir tranquilo. Ela foi uma solucionadora de problemas naquele momento. Então, se você se apoiar nesses 3 gatilhos mentais, você já vai estar num caminho muito bom, tá? E por que a minha história ela acabou gerando esse assunto aqui de marketing digital? Porque quando eu comecei a fazer conteúdo digital, Michelle, eu não sabia que dava para ganhar dinheiro. Eu comecei a fazer porque eu tenho uma necessidade de falar desse assunto que meus amigos já não aguentavam mais, a minha esposa já não aguentava mais, e eles falaram assim, Uli, vai para a internet falar desse assunto. E aí, na internet, não dava aquele movimento que eu queria no começo. Para você ter noção, eu fiz 206 vídeos seguidos, todo dia, e tinha 3, 4 visualizações. E uma dessas 3, 4 visualizações era minha, que eu queria saber se estava alguma coisa errada para ninguém estar vendo. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar grupos no WhatsApp e chamar as pessoas para entrar nesse grupo. E aí começou o grupo com uma pessoa. Depois, quando eu tinha 20, eu ia fazer os grupos, eu ia fazer os meus conteúdos, eu falava assim, ó, eu quero mandar um abraço especial. E esse vídeo eu fiz pensando na Michelle, eu fiz pensando na Rayana, no Bernardo, no Pablo. E aqui eu estou usando uma outra ferramenta de um livro que eu estou até abordando numa série que eu estou fazendo, Segredos de Relacionamento, que é você falar em voz alta, falar o máximo possível o nome da pessoa. Esse é o som que a gente mais gosta de escutar. Tanto que se eu falar assim, Michelle, você não vai estar olhando para nada, você vai chamar a tua atenção. Então, faça esse trabalho personalizado no começo, até você ganhar tração no teu perfil social, para ele começar a crescer. Isso aí é tipo a gente tirar um caminhão da inércia. No começo, para tirar ele, empurrar, você vai fazer o maior esforço, mas a partir do momento que ele começa já a rodar um pouquinho por conta própria, você só precisa continuar dando aquele empurrão para ele ganhar ainda mais velocidade. As redes sociais, elas têm esse mesmo benefício. O crescimento é exponencial. Gente, pega essa aula. A gente começou a live para falar de educação financeira e abordou outros temas que, cara, são lições, principalmente para quem está começando. Quem está começando agora tem uma vantagem. Ativei de novo os comentários para se tiver alguma dúvida eu poder responder. Quem está começando agora tem uma vantagem em cima de mim, por exemplo. Eu comecei há 10 anos atrás, né? E aí o cenário era completamente diferente. Então pode estar realmente um passo à frente. Anotem essas dicas que são valiosíssimas. Posso fazer uma pergunta? Com certeza, só deixa eu pedir de novo, e eu vou pedir isso aqui muitas vezes, gente, eu vou ser chato, porque essa é a maneira de vocês patrocinarem esse conteúdo que a gente está fazendo por amor. Entenda isso, a gente está fazendo isso aqui porque a gente vive isso no dia a dia. E é outra coisa importante, pega isso aqui, joga para mais 2 pessoas, para a gente chegar a 200 pessoas lá em cima, porque eu vou entregar aí até como fazer uma carteira para quem não entende nada, se a gente chegar ao número de 250 pessoas, tá? Arrasou.
Olha só, eu queria fazer uma pergunta. Como a gente está fazendo uma live sobre educação financeira direcionada para o meu mercado, eu queria fazer uma pergunta direcionada para isso, assim, bem direta para a galera do mercado de eventos que está aqui, trazendo a nossa realidade para você responder. Vamos lá, em geral, a gente tem duas formas de recebimento dos nossos clientes. A gente fecha um contrato e aí recebe um sinal, que é um sinal para garantir a data, que é para garantir para aquele cliente que naquele dia eu vou fazer o evento dele. E aí tem profissionais que recebem isso parcelado até o evento, 10 parcelas, no sinal de 20%, mas parcelas até o seu evento e tudo quitado até o evento. Outros profissionais, como eu, que preferem que a quitação seja feita de uma vez, uma semana antes do evento, mais perto do evento. Primeira pergunta, qual dessas duas formas você acha que é melhor, que financeiramente é mais saudável para que a gente receba? Não, então vai por parte. Primeiro diz isso. Assim, o que você acha que é mais saudável? Porque tem essas duas formas que, em geral, o que é o praticado. Um sinal parcelado até o evento ou um sinal e quitado à vista lá. Porque a realidade é que a gente recebe muito parcelado, mas gasta muito à vista. Então, por exemplo, eu cobro R$ 1.000 para fazer o evento de um cliente. Eu recebo um sinal de 20% lá, R$ 200, e recebo mais parcelas de 50. No dia do evento dele, eu gasto R$ 800 numa porrada só. Então, esses R$ 50 que eu recebi por mês aí se perderam. Eu opto pela outra forma porque eu tenho a sensação... Como eu falei para você, eu não sou tão boa com grana assim, eu tenho a sensação de que o dinheiro some menos. Porque eu recebo lá na frente uma porrada de tanto, pago a minha equipe e fico com esse saldo que entra ali na minha vida. Mas eu conheço outros profissionais que recebem parcelado e que acham que funciona. Eu queria que você comentasse sobre isso, assim, para a gente saber o que funciona melhor. Michele, eu recebo tantas perguntas todo dia, que eu comecei a observar que existe a resposta do conhecimento e a resposta da sabedoria. A resposta do conhecimento diz o quê? Eu devo receber o quanto antes, ou seja, se eu conseguir receber parcelado antes, melhor ainda, porque eu tenho a oportunidade de pegar aquele dinheiro e botar em outros eventos e alavancar a minha operação naquele dinheiro que eu já recebi antes. Se eu vou receber somente uma semana antes do evento, eu não perdi essa oportunidade de pegar esse dinheiro e botar em outros eventos e aí começar a trabalhar com aquele fluxo ao meu favor. Isso é o conhecimento. O conhecimento fala assim, receber antes aumenta o meu retorno. Só que aí vem a resposta da sabedoria. A resposta da sabedoria me diz o quê? As pessoas, elas não têm uma organização normalmente e elas não conseguem diferenciar o que é adiantamento de cliente e o que é caixa, tá? São duas coisas diferentes. E tem também as pessoas que não conseguem diferenciar o que é o caixa da empresa e o que é o caixa da tua pessoa física. Como eu sei que essa complicação ela tem uma raiz muito mais profunda e a gente não vai conseguir abordar aqui nessa live, porque é um assunto um pouco mais denso, eu sugiro que a pessoa ela tenha a sabedoria de receber. Travou ele? Mas você deve estar atrasado. Para mim, travou. Gente, ele travou para vocês? Alguém comenta aí para mim, por favor, se sou ele ou eu. Travou ele, né? Travou o Tiuli. Se alguém puder comentar. Caiu a internet dele, ele saiu. Travou ele, beleza, ele vai voltar. Se vocês tiverem alguma pergunta... Ele caiu, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveita esse momento para mandar, porque aí quando ele voltar, a gente pergunta quanta gente legal aqui. Que legal. Ele vai voltar. Ele já caiu e deve voltar daqui a pouco. Manda pergunta, gente. Manda aí as dúvidas de vocês. Ele parou na sabedoria, Pedro. Cadê que eu tá falando que meu áudio tá baixo? Vou fazer mais perto. Ó, ele já voltou, viu? Vou puxar ele, tá, galera? Vai voltar, já voltou. Fala, Michele, tudo bom? Como é que você tá? Desculpa aí.
Caiu. A internet aqui de Acontece. casa caiu, eu tô no 4G, tá? Coisas Onde é que vocês do ao pararam vivo. de escutar o que eu falei? Desculpa. A gente parou na sabedoria, a resposta da Tá. sabedoria, os dois tipos de resposta, a resposta Eu do acho que conhecimento e da isso foi... sabedoria. A gente teve duas oportunidades de aprender com a queda dessa live, tá? Primeira coisa, gente, quando eu voltei na live, o meu Instagram ele mandou notificação para toda a minha lista de novo. Isso é muito que a bom. gente viu ali crescendo de 200 para 240, tá? Então, essa já é um hack aí para você que faz live e quer aumentar o número de pessoas simultaneamente. Outra coisa que a gente aprendeu foi o seguinte: quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Então, caiu ali aquele telefone, eu já tenho um outro aqui engatilhado para não estragar a experiência das pessoas. Às vezes a gente acha que a gente tem que gerar o máximo de retorno, que a gente tem que otimizar tudo. E quando a gente está falando do sonho do noivo, da noiva, a gente não pode economizar, nem que a gente tenha que cobrar para ele e falar assim, olha, eu vou ter 2 fotógrafos no teu casamento, estou dando aqui um exemplo que eu nem sei se é real. Eu vou ter 2 fotógrafos no teu casamento, porque se um falhar, o que não pode acontecer é você ficar sem as fotos do teu evento. Mas como eu estava falando aqui de sabedoria, esse é o nosso trabalho. Conhecimento, sabedoria é o quê? Eu sei que eu não sou bom de lidar com fluxo de caixa, eu não sei diferenciar o caixa da empresa do meu caixa, eu não sei lidar bem com esse fluxo de pagamentos, então é melhor que eu deixe para uma semana antes do casamento para eu não correr o risco de não ter o dinheiro para fazer o evento. Então, mais uma vez, o conhecimento, ele diz uma coisa, mas a sabedoria, ela lida com você se conhecer, você conhecer sobre a organização de eventos. E é a mesma coisa com relação a uma pergunta que eu recebo muito aqui, Michele. Devo alugar ou comprar uma casa? O conhecimento financeiro, ele fala para eu alugar, porque realmente eu tenho um ganho alugando. Mas a sabedoria, ela fala para eu comprar uma casa. Tanto que eu moro de casa própria, o Warren Buffett, que é o maior investidor da história, também mora de casa própria, porque a sabedoria fala que eu não posso botar uma coisa tão importante em jogo por causa de 0,5%, 0,4% ao ano, tá? Ao mês, desculpa. E aí, ter um lar para minha família, eu ter uma identidade dentro da minha vizinhança, transborda muito mais valor do que aquele 0,3 a mais que eu vou ganhar alugando, beleza? Com relação à história do dinheiro, eu quero que as pessoas que não têm essa clareza saibam que o caixa da empresa é uma coisa diferente do teu caixa da tua pessoa física. O grande problema das empresas é justamente quando o sócio ele começa a botar a empresa para pagar a conta de luz, a conta de água, a escola dos filhos, o plano de saúde, e daqui a pouco as pessoas começam a deixar de prestar um serviço, um bom negócio ele deixa de existir porque houve uma desorganização entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, uma coisa que ajuda muito nessa organização é o sócio, o profissional ter um salário, né? Assim, entender que esse mês eu fechei 10 contratos, fiz 10 casamentos, estrondei de ganhar dinheiro, beleza. Mas eu combinei comigo mesma que eu ganho R$3.000 por mês. Então, eu ganho R$3.000 por mês. Ponto. Isso é uma coisa que ajuda, né? Exatamente. Isso aí é o mundo ideal. O mundo ideal, na verdade, seria você nem tirar nada da empresa. Porque nesse começo da empresa, as taxas de retorno, gente, elas são tão grandes que o quanto mais você conseguir botar dentro da empresa para crescer ela, estruturar ela, maior serão os retornos. E é uma recompensa que você vai colher daqui a 3, 4 anos. E assim, quando você foca em realmente estruturar, prestar um melhor serviço para o teu cliente, ele sabe que ele vai ter a confiança de ter o serviço prestado. E isso conta muito, gente. Eu também acho. E eu acho que, assim, agora com toda essa situação que a gente está vivendo, com a pandemia, enfim, com o nosso mercado acho que está páreo duro a gente, o setor de turismo, de quem está mais afetado, sabe? O primeiro a parar, talvez o último a voltar, porque nós somos causadores de aglomeração. E aí, assim, uma coisa veio muito à tona, conversando com alguns colegas de profissão, algumas pessoas do mercado. Primeiro isso, né? O como nós não somos profissionais, como a gente levava, tipo, tá tudo bem, tudo muito certo, tudo muito leve, e precisa se profissionalizar, e a ausência de fundo de reserva que muita gente tinha. E aí, esse é um outro tema que eu queria trocar com você, assim.
eu sou uma pessoa assim, meu marido sempre foi, como já falei aqui algumas vezes, não sou muito ligada em investimento, mal sei fazer matemática, graças a Deus eu vivo de eventos, mas o meu marido tanto que é seu aluno, enfim, é uma pessoa que gosta muito e ele sempre direcionou muito essa parte, sempre bateu muito na tecla dessa importância da gente ter de 6 a 12 meses do nosso custo de vida separado, para não correr nenhum risco e tudo. E ter isso é o que me deixou tranquila na situação que a gente está vivendo agora. Assim, eu sei que, por mais que a gente tenha que fazer redução, dar um passo atrás e se reorganizar, as coisas estão administradas. Isso me traz tranquilidade para seguir e botar minha cabeça para funcionar, para pensar em outras coisas, porque eu não tenho esse tipo de preocupação, graças a Deus. Mas isso não é uma prática comum no mercado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do fundo de reserva, quanto tempo tem que ter nele, mas mais do que isso, eu queria que você falasse quantos por cento você acha que é saudável para a pessoa colocar no fundo de reserva. Por exemplo, montei meu preço, entendi meu custo para cobrar um valor. Eu sou cerimonialista e entendi que meu custo para fazer aquele evento, incluindo deslocamento, gasolina, equipe, depreciação de material, tudo é de R$1.000. Quantos por cento de R$1.000 a mais eu coloco no meu custo para entregar, para apresentar o preço final para o meu cliente? 10%? Então, meu custo passa a ser de 1.100 e desses 100 automaticamente vai para o fundo de reserva? Está conseguindo entender a pergunta que eu estou fazendo? Estou entendendo, estou entendendo. Eu preciso fazer da forma que a galera fala, até porque essa é a forma que eu sei falar, né? Beleza. Você é aqui do Rio, Michele? Sou. Tu usou a palavra estrondar aí, que é característica do Rio. Mas eu vou falar primeiro em relação a essa história da precificação. Eu acredito que essa história de você precificar baseado no que você vai gastar, sim, é uma maneira real das pessoas fazerem preço, mas eu gostaria que as pessoas elas começassem a olhar para o valor entregue, tá? Quando você entrega valor, pouco importa o que você teve de custos ali, porque a tua margem vai ser muito maior, você está entregando muito mais, o teu over delivery ele é muito maior. Tem aqui no Rio de Janeiro um tal de Stromboski. Não sei se esse cara é famoso. Cerimonialista. Eu não sei se é assim que fala. Eu sei que, quando eu fui casar, a gente nem teve coragem de fazer a festa com ele, porque o cara entrega tanto valor que não é o preço que eu posso pagar. Então, você tem que entender, primeiro, quem é o teu público e entender se o teu público quer comprar valor ou quer comprar preço. Se você vende preço, você vai saber que você vai ser substituído uma vez que alguém oferecer um preço mais baixo. Por isso que a gente foca muito em construir relacionamento. A partir do momento que você constrói relacionamento, aquilo que você entrega é só um pedaço das coisas, da proposta de valor lá, no final. Mas vamos ser objetivo aqui na resposta. Eu acredito que 10% desse valor você colocar num fundo de emergência seja razoável. Mas a diferença é que imagina se você pega um tarado que nem eu, que está disposto a não tirar dinheiro da empresa e assim, a realidade ela não está nem aí se o teu custo de vida é alto ou baixo, se você tem 2 filhos ou não. Os concorrentes, a vida real, ela não está nem aí. A vida real, ela está realmente preocupada com quem quer crescer mais. Eu vi uma pergunta anterior ali com relação a se eu ganhar muito dinheiro, eu posso dar uma bonificação em cima do meu prolabore. Gente, enquanto vocês continuarem trabalhando por lucro, vocês nunca vão ter equity. O que é equity, gente? É o valor da empresa. Quanto mais você investe em treinamento, em pessoas, quanto mais você foca no longo prazo, maior é o valor da tua empresa. E a tua empresa ela pode ser vendida um dia, porque você não vai ficar para sempre naquele segmento de casamentos. Você conhece a Carol Sampaio aqui do Rio de Janeiro, né? Ela é amiga próxima da minha família. Então, assim, o meu irmão, ele tem 5 filhos. Quando vai fazer o batizado dos filhos, é a Carol que tem que fazer. Por quê? Porque ela criou um relacionamento. Então, ela vai entregar festa de casamento, vai entregar festa de batismo, festa de jovens se conhecerem. Ou seja, tem muito potencial realmente para você. A Time for Fun, que é uma empresa de eventos, que faz shows, faz concertos, ela está até na bolsa, gente, para vocês terem noção de qual o potencial que esse negócio de vocês... Vou te cortar. Batemos 251, tá? A promessa é dívida, hein? Play time! Chegou, gente. Olha só. Olha como é que aquela queda na live ela foi importante. Muitas vezes a gente tem quedas em live na nossa vida que elas servem para jogar a gente mais
para frente, Sempre. mais para cima, justamente para impulsionar a partir de um erro, você aprender e nunca mais repetir. É por isso que a experiência é importante. Isso aqui até veio na minha cabeça. Você falou que está há 10 anos nesse mercado. Imagina quantas pessoas desistiram agora na pandemia. Ou seja, a quantidade de pessoas com experiência vai ficar ainda mais escassa. E aí, quanto mais você vender experiência, histórico, portfólio de eventos entregues com satisfação, mais rico é o valor que a Michelle entrega. E aí vamos voltar para a história das finanças aqui para ser objetivo. A gente tem essa... Isso aqui é uma técnica, tá, gente? Você dá loopings. Loopings é o que mantém a audiência entretida, querendo saber a resposta. Você tem que saber trabalhar isso, tá? O que as empresas realmente organizadas, que sabem fazer uma estruturação financeira, fazem? Elas têm normalmente 1 ano de capital de giro para lidar com qualquer tipo de adversidade. A gente, na nossa pessoa física, eu sugiro que as pessoas tenham 2 anos de reserva de emergência. Mas as empresas, a partir de 1 ano, já está tudo tranquilo. O que significa isso? Tenho lá 200 de ativo circulante e tenho 100 de passivo circulante. Ou seja, todos os direitos que eu tenho nos próximos 12 meses, com todas as obrigações de 12 meses. Isso aqui tem que ser 2 vezes maior do que as suas obrigações, para você ficar tranquilo, tá? E uma outra coisa que as pessoas... Eu vejo já que é muito comum acontecer isso para quem trabalha com serviços. É as pessoas priorizarem o pagamento dos funcionários. Por quê? As pessoas, elas têm que vir trabalhar tendo a confiança de que elas também vão ser recompensadas. Então, eu vejo muita gente cometendo o seguinte erro. Ganha dinheiro com o negócio e começa a viajar para o exterior, comprar carro, começa a usar roupa de marca e a equipe que está realmente gerando aquele resultado, ela se sente desprestigiada. Então, toma cuidado com o que você posta nas redes sociais, porque a gente não está falando de inveja não, gente. A gente está falando da natureza humana. Então, se você, como dono da empresa de eventos, está gastando, e as pessoas não estão se sentindo remuneradas, valorizadas, isso vai fazer você perder vários talentos importantes. Uma outra coisa importante disso é você também saber quando bonificar as pessoas. Nem sempre a gente precisa pagar só o combinado. A vida no preto e no branco, ela não atrai pessoas para o nosso time, para a nossa visualização. Então, às vezes, você dá uma surpresa, fazer um evento para a tua própria equipe, pode fazer com que aquele humor, que o astral da equipe mude. Isso vai entregar mais valor lá no teu produto final, no teu casamento, na tua festa, e isso vai gerar lucro para você no final. Nada do que a gente está falando aqui, gente, é você fazer caridade. É simplesmente entender que quanto mais você investe em treinamento na tua equipe, no teu pessoal, mais eles vão transbordar bons serviços para o teu cliente final. É muito engraçado você falar disso, porque eu sou uma grande defensora dessa linha de raciocínio, né? A minha equipe não é uma equipe formal, em geral, apesar de serem pessoas fiéis, que sempre trabalham comigo, são pessoas que são freelancers, né? Em geral, no nosso mercado de cerimonial, assim, às vezes a cerimonialista tem um assistente, alguém que faz o serviço de escritório, mas as pessoas que atuam na ponta no casamento, em geral, são pessoas que são freelancers. E assim, eu tento proporcionar... Tem gente da minha equipe assistindo aqui a live, e essas pessoas podem dizer, mas isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Eu tento proporcionar a eles a melhor experiência possível. Então, eu faço questão de fazer festa de final de ano para minha galera. Assim que começou a pandemia, na Páscoa, eu fui entregar presente de Páscoa para eles. Fui não, né? Mandei entregar, a gente já estava em casa. Então, assim, eu acho que isso é o que faz com que eles vistam a minha camisa no final das contas. É o que faz com que eles cheguem no evento e olhem e entendam que a felicidade daquele casal depende deles, não só de mim. Eu sou só a gestora, eu sou só a pessoa que está orquestrando tudo, mas eu não sou capaz de estar em todas as pontas. Eu não sou capaz de, ao mesmo tempo que eu estou liberando o cortejo, estar ali na música da cerimônia ou estar na recepção, recebendo cada convidado que chega com um sorriso. Eu preciso deles. Então, eu acho que quando a gente proporciona isso e a gente entende que, ao mesmo que eu visto a camisa deles, eles vestem a minha. E eu acho que isso faz muita diferença, assim. Cara, a festa de final de ano da gente do ano passado
Eu aluguei uma casa, e aí a gente viajou um final de semana, e aí foi um churrasco, e aí ficou todo mundo junto. E foi muito bom, sabe? Essa conexão com a equipe assim, para mim é necessária para o bom andamento do serviço, para a entrega inesquecível que eu preciso fazer para o cliente quando ele me contrata. Isso afeta diretamente todo mundo, não só porque não são só os noivos que são meus clientes, sabe? Os pais dos noivos são, os padrinhos são, os convidados são. E eu não estou falando de gente que possa vir a casar. Eu estou falando de gente que se está ali é porque é importante para aquele casal. Então, gente, o casal adoraria que tivesse um tratamento diferenciado para cada um. Então, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla e que eu acho muito importante, que eu acho que é diferenciado. Enfim, a gente fugiu das finanças também, porque é uma coisa que eu adoro, né? A gente não está fugindo porque está tudo conectado. Essa é a minha visão, tá Michele. Se eu tiver preocupado com o meu pilar financeiro, eu não vou conseguir render aquilo que eu posso no meu casamento, eu não vou conseguir render aquilo que eu posso na minha saúde, para eu estudar e evoluir ainda mais. Essa é uma crença que eu quero desconstruir com as pessoas, de que o departamento financeiro ele não se conecta com o resto da empresa e nem com a vida. A gente está tudo conectado. Imagina um funcionário teu que ele está trabalhando preocupado com as dívidas que ele tem. Então é importante que a gente seja conservador, tanto nas nossas finanças pessoais, mas também nos investimentos, para que a gente possa focar na nossa atividade principal, que é transformar a vida das pessoas através de um evento, entregar valor para elas com um sorriso no rosto, com um semblante leve, tá? Isso é importante, por isso que se conecta na minha cabeça. Não, eu acho, não é só. É porque você estava falando, e aí uma aluna minha falou: já fiz estágio na equipe dela, a equipe dela recebe super bem e tudo. E isso é o tudo, né? Assim, quando uma pessoa vai fazer estágio comigo, a minha equipe sabe que essa pessoa fez o meu curso, ela investiu grana para fazer o meu curso, ela está ali para aprender. Então, não sou só eu que sou a professora, entendeu? E elas também vão ensinar, porque elas vão ensinar a atuação em outras pontas que eu não estou, porque eu estou fazendo outras coisas ao longo do evento, é tudo muito dinâmico. E isso é muito bom, assim. Eu procuro manter sempre um relacionamento com as minhas alunas também, tirar todas as dúvidas, porque, cara, isso não é uma concorrência, sabe? Isso é uma troca. E eu acredito de verdade na máxima de que conhecimento, quanto mais se dá, mais se tem. Porque é impressionante, assim, eu sempre saio renovada de cada nova turma. Porque às vezes eu estou ensinando um caminho para elas, dando uma aula, e ela olha para mim e fala assim: caramba, mas eu fazia desse jeito. Eu falo: é possível. E aprendi uma nova forma de fazer. E assim a gente vai. Voltando aqui ao assunto do fundo, só para a gente finalizar isso, eu queria que você recomendasse para a galera um lugar para investir. Aonde deve ficar esse fundo? Porque ainda vejo que tem gente escrava da poupança. A poupança é uma boa opção, não é? Onde colocar esse dinheiro do fundo de reserva? Beleza. Gente, quando eu ponho meu dinheiro para entregar um serviço, a última coisa que pode acontecer é eu botar 1.000 lá e na hora que eu for resgatar ter 900. Eu não posso lidar com esse risco de botar o dinheiro e ter menos. Por isso que a gente precisa olhar primeiro para a volatilidade desse fundo de reserva. Será que ele tem só sobe e desce? O que a gente exclui quando a gente não permite que tenha sobe e desce nesse fundo? A gente não pode investir esse dinheiro que vai ser usado para o evento, a gente não pode botar esse dinheiro em fundos imobiliários, a gente tem que botar no Tesouro Selic, que a gente encontra lá na plataforma. Não, tá travando um pouquinho. Eu tô te ouvindo, mas a sua imagem travou. Agora eu acho que ele caiu. Ele saiu. Gente, isso tudo é estratégia para live lá para o começo de novo. Por quê? Mas aí vai ficar quebrada. Ele vai voltar. Voltou, travou, aí ele voltou. Peraí que eu vou chamar ele, tá? Pronto.
Já já ele entra. Gente, se vocês tiverem dúvida, enquanto isso, vai mandando aí que a gente aproveita. Tio Uli tá sem internet. Leandro pediu para eu repetir a pergunta. A gente estava na hora que ele caiu, a gente estava falando sobre um lugar bacana para colocar o fundo para ser o fundo de reserva, onde fica o dinheiro do fundo de reserva. Ai, que bom, Vanessa. Vanessa está falando que valeu a pena ter colocado o despertador para assistir a live. Ele é uma aula, né, gente? Assim, eu sou suspeita porque eu sou fã. Tá, peraí que eu vou te achar. Pronto. Eu sou suspeita porque eu sou fã, mas ele entende muito de muitas pontas. Fala, Michele. Voltei. Olha só, para a gente continuar aqui o objetivo nossa conversa. Eu não posso botar 1.000 no meu fundo de reserva e ir lá e achar 900. Ou seja, a gente não pode lidar com volatilidade na hora de aplicar esse dinheiro. Isso significa que a gente tem que tirar para esse fundo imobiliário, ações, ouro, a gente tem que ter Tesouro Selic. A gente encontra isso através da plataforma do Tesouro Direto, vai entregar um valor como 2,25 ao ano, bruto e nominal, mas isso não é um problema, porque a gente tem que ter aquele dinheiro pronto. E aí, depois que sobrar, no final do exercício social, um dinheiro, e aí são os dividendos, você libera para os sócios da empresa, e aí, assim, eles entregam esse valor para investir em renda variável no perfil deles, tá? Mas o nome do ativo é Tesouro Selic. Tá. O DJ Leandro Mendes, que é um DJ do mercado muito querido, está perguntando: LCI e LCA, indica? Eu não indico. Não é um produto ruim, mas eu indico que você tenha uma estratégia baseada em renda variável, tá? A grande vantagem da LCI e da LSA, gente, que a letra do crédito agrário e letra do crédito imobiliário é que eles são isentos de imposto de renda, mas eles não geram um retorno que eu acredito que a gente deva buscar no longo prazo. Eu acho que a gente deve buscar retornos de 10% ao ano em termos reais, e eu não acredito que esse tipo de produto vai gerar isso, tá? Eu acredito que a gente deva buscar ações de empresas brasileiras, misturar isso com ações de empresas americanas e também ter uma outra classe de ativo que são os fundos imobiliários, que eles têm uma maior previsibilidade e entregam mais retorno em forma de dividendos para 99% das pessoas, e acredito que para 100% das pessoas que estão nessa live, a gente vai ter isenção de imposto de renda nos dividendos, tá? Muito bem. Anotaram, né? Quero fazer outra pergunta agora, ainda sobre educação financeira, sobre grana, mas uma coisa mais pensando pós-pandemia. Eu tenho a impressão que vai ter uma galera que vai ficar aí com dívida, né, diante de toda a situação, e tem gente que já tem. Essa galera endividada, cara, a pessoa olhou lá para a situação, tá devendo, sei lá, o tio, tá devendo cartão de crédito, qualquer tipo de dívida. Quem está endividado deve investir ou quem está endividado tem que focar em pagar a dívida? Muito boa essa tua pergunta e a resposta é assim, gente. Você só começa a investir a partir do momento que você zerou as suas dívidas. Vamos dizer que você tem um financiamento imobiliário que ele te custa 7% ao ano. Quando você vai lá e quita uma cota, o que você está fazendo? Você está pegando um retorno de 7%, e aí ele é livre de risco, livre de imposto, ele já é nas cabeças, ou seja, foca em zerar as suas dívidas para depois você começar a construir realmente um patrimônio, tá? Não precisa ter pressa, você só precisa ter consistência e ir na direção certa. Então, ainda que essa dívida seja uma dívida, digamos, que entra no seu planejamento mensal, por exemplo, a dívida é o financiamento do seu apartamento, a dívida é o financiamento do seu carro, ainda assim você recomenda que a pessoa primeiro quite o carro e depois comece a investir, ou aí não, já que essa dívida aí está administrada dentro do seu custo mensal, beleza, você já pode começar a investir. Zera a dívida, porque é justamente essa lógica que eu estou falando. Se você zerar a dívida, você vai estar investindo no custo da dívida, só que você não tem risco. Imagina as pessoas que foram muito espertas e falavam assim, não,
esse ano de 2020 eu sou ferão, os juros baixaram, eu não vou zerar o meu empréstimo do meu financiamento imobiliário e vou investir tudo na Bolsa. Aí a Bolsa foi lá, caiu 40%. Eu não sei quando isso pode acontecer de novo. E eu acho que a grande diferença do meu mindset de investidor profissional é justamente que eu acredito que tudo pode acontecer. Por isso que eu tenho que ser o máximo conservador e trabalhar sempre a partir de dívida zero. Você é um investidor muito conservador? Muito. E os maiores investidores que eu conheço, eles são os mais medrosos. A gente não tem que ser corajoso na hora de investir, a gente tem que ser um franguinho, medroso. A gente só quer pegar moleza. E por mais estranho que isso pareça, quando a moleza está na nossa frente, a gente vai pegar. Foi o que aconteceu agora, entre o dia 10 e o dia 20 de março desse ano. A gente teve cotações tão baixas nos preços das ações que as pessoas só precisavam comprar diversificadamente uma média que depois elas ganhavam dinheiro consequentemente, só de ir contra a manada. Enquanto a manada estava vendendo, você foi lá e comprou. Quando a manada estava comprando, você foi lá e se desfez um pouco de ações e comprou renda fixa. Isso é o famoso vender na alta e comprar na baixa. Só que, tecnicamente, é muito fácil você fazer isso. O complicado é a tua mente. Porque naquele momento lá que as ações estavam caindo 15% ao dia, quase 20% ao dia, sabe o que estava acontecendo? As pessoas achavam que o mundo ia acabar. E aí elas botavam dinheiro na crença delas. Isso eu acabo falando para todos os meus alunos. Você acaba sempre investindo nas tuas crenças. Então cuidado com as crenças que você tem criado dentro da tua cabeça. Sabe o que eu fiz lá entre o dia 10 e o dia 20 de março? Eu comprei ações aos montes. E o retorno ele já veio. Por quê? A minha crença está justamente que ações é o melhor investimento que existe. Eu construí essa crença por mais de 15 anos de estímulos através de estudos, vendo realidade, errando. Olha só, gente, eu errei muito e continuo errando. A grande questão é que os meus erros, eles não me deixam morto. Eles fazem eu aprender, crescer em cima desse erro e aí me tornar um investidor melhor. A maneira que eu lidava com crises lá em 2008 foi totalmente diferente da maneira que eu lidei com crises em 2020. Em 2008, eu estava me protegendo. Já em 2020, eu estava atacando, porque eu sabia o que ia acontecer, eu sabia como me preparar e como agir no momento de pânico. Muito bem. Parece muito fácil falando, só que quando a gente está vivendo esse momento, Michele, é a mesma coisa quando eu casei lá. Quando eu casei, vocês veem que eu falo aqui fluidamente, não paro de falar, a voz firme. No dia que eu fui fazer lá os votos do meu casamento com a minha esposa, eu ficava trêmulo. Por quê? Porque na hora do vamos ver, gente, é diferente do teórico. Por isso que eu peço para vocês, começa com um pouquinho, já começa botando R$100 para o teu emocional, começar a lidar o que é teu dinheiro no game, em jogo. É o que a gente fala, a pele em risco. E a partir do momento que a tua pele está em risco, o teu emocional, ele sobrepõe o racional. Que a gente tem uma coisa chamada amígdala aqui atrás do nosso cérebro, que ela inflama e a gente fica com um comportamento de fuga ou luta. Olha só, teve um comentário aqui em cima falando, faz a embaixada do segmento de eventos Mi, para a galera tirar essas dúvidas diretamente contigo. Eu queria que você explicasse para a galera sobre esse seu novo projeto aí, que é o projeto das embaixadas. É uma ideia, eu acho, porque eu acho que todo mundo, enfim, isso é um assunto... A galera ainda tem pudor de falar de grana, de investimento, e isso tem que acabar, isso tem que ir sendo minimizado para a galera o que são as embaixadas. Travou de novo, Diego? Não, voltou, agora voltou. Ah, tá, voltou. Queria que você explicasse para a galera o que são as embaixadas aí. Eu vou falar que a ideia das embaixadas, ela veio... Eu estava tomando banho semana passada, aí eu falei assim, cara, gente, eu não consigo mais alcançar todo mundo que realmente precisa melhorar em termos de investimentos, precisa aprender mais sobre educação financeira. Então eu tenho que usar outras ferramentas para alcançar mais pessoas. Eu pensei, se eu pegar pessoas que querem realmente ajudar as pessoas do mesmo jeito que eu quero ajudar, e essas pessoas virem a mim, tirar as dúvidas que elas não sabem tirar e ajudar mais outras pessoas, a gente está fazendo aqui um efeito exponencial. Por isso que eu fiz um projeto
onde eu vou atrair 500 pessoas e essas pessoas, para fazer parte desse grupo no WhatsApp comigo, de eu tirar as dúvidas delas, elas têm que ter pelo menos mais 10 pessoas num grupo do WhatsApp, tá? A partir disso, eu vou lá tirar as dúvidas, vou gerar conteúdo para dar maior clareza para alguns conceitos financeiros. E aí, no final, lá em setembro, a gente vai fazer um evento presencial aqui do lado da minha casa, onde eu vou trazer esses 500 embaixadores para a gente trocar ideia no dia e a gente estreitar esse relacionamento. É justamente o que eu falei no começo aqui da live. Eu quero criar um relacionamento com essas pessoas. E o que elas vão colher disso? Elas vão ganhar autoridade, elas podem pegar o segmento delas e juntar com finanças e a gente conduzir esse assunto junto. Essas pessoas, elas podem desenvolver a habilidade de serem líderes, de falar em público, de gerar conteúdo na internet. Então, pode ser uma mola propulsora para várias coisas importantes aí que as pessoas precisam desenvolver nesse novo paradigma digital que a gente está vivendo. E esse grupo, ele é apropriado para quem é completamente leigo, para quem é iniciante, ou você acha que tem que ter uma certa noção para começar nele, para estar dentro dele? Esse grupo, ele tem que ser feito de pessoas que queiram evoluir. Esse é o único pré-requisito, tá? As pessoas precisam evoluir. E eu vou dar um exemplo do porquê que essa história de iniciante e avançado é a maior besteira que eu já ouvi falar em finanças. Porque nessa crise agora que a gente viveu em março, teve um investidor que ele tinha 6 bilhões de reais, Michele, e ele perdeu 5 bilhões de reais por causa de um erro de iniciante, que foi a alavancagem, ou seja, ele assumiu mais risco do que ele deveria. E aí eu fico perguntando assim, pô, como é que o iniciante que foi lá fazer o arroz com feijão, renda fixa, com renda variável, sem alavancagem, ele teve um melhor resultado do que aquele cara que tinha 6 bilhões e era tido como um dos papas do mercado financeiro. Então, o negócio é você saber o teu círculo de competência, saber o que eu sei e saber o que eu não sei. Isso não significa que eu não vou expandir o meu círculo de competência. Só significa que eu só vou botar o meu dinheiro grande, o meu dinheiro relevante, naquilo que eu já conheço. Mas não significa que eu não vou aprender sobre outras coisas para expandir esse círculo de competência. Olha só, aula, é isso, eu concordo com tudo. A galera está perguntando aqui incansavelmente, como faço para participar? Como faz para participar? E aí eu queria montar uma embaixada para minha galera, para o meu mercado. Como funciona isso? Explica melhor. É só fazer um grupo do WhatsApp. Esse grupo ele tem que ter no mínimo 10 pessoas para você criar realmente esse movimento ao meu lado, porque isso aqui não é sobre mim e também não é sobre os embaixadores. É sobre todo mundo que está envolvido nisso, porque eu acho realmente o fim da picada. Eu começo a ficar até um pouco nervoso quando eu começo a falar disso, Michele, porque eu vejo aí fundos de investimentos cobrando 3%, 2% de taxa de administração num investimento que ele vai render 2,5% ao ano. Ou seja, o cara vai ficar com quase 100% do teu lucro. Isso aí, as pessoas, os bancos grandes, eles estão enganando as pessoas do mesmo jeito que enganava com consórcio, que enganava com várias outras coisas, devido à ignorância das pessoas, eles estão tomando a maioria do dinheiro das pessoas ao longo do tempo, sem elas perceberem, porque vai tirando 2% ao ano, você nem se liga. A maioria das pessoas aqui que tem fundos de investimentos, eu duvido que a maioria sabe quanto que paga de taxa de administração, de custo nisso, mas é uma coisa relevante. E aí, para você participar, você precisa de quê? Ter vontade de evoluir, de crescer, também de entender que é o transbordo na vida dos outros, ou seja, eu sair da minha bolha e realmente tocar as pessoas que estão precisando de ajuda, eu ter essa disposição e ter 10 pessoas nesse grupo do WhatsApp. Quando você tiver isso, você vem no meu direct, manda para mim, Túlio, estou com a minha embaixada pronta, e me manda o link. E aí eu vou entrar dentro desse grupo e a gente vai começar a construir juntos uma nova fase do mercado financeiro brasileiro. Porque eu acho que essa é a hora da gente realmente assumir a responsabilidade, tá? Esse é o momento de crise, é o momento onde os grandes líderes eles se põem à prova e eles se levantam. É o que o meu mentor também, o Pablo Marçal, ele fala. É essa hora que os generais eles têm que ir à frente da tropa e trazer as pessoas, liderar elas, dar direção. Então, a direção que eu posso dar para as pessoas, olha, outra coisa, não pode ser cobrado para estar dentro desse
desse movimento, desses Alguém grupos. perguntou aqui agora, não tem custo, né? Não é nem que nem tem custo. Não pode cobrar, tá? Esse movimento, ele é totalmente grátis. Ele é justamente mostrar para as pessoas que o transbordo, quem realmente tem o maior benefício com os transbordos é quem está ensinando. Desde que eu comecei a fazer conteúdo digital aqui, eu nunca mais fiquei doente. Eu tenho certeza. O Osmar Família aí. O Osmar está transbordando demais na vida das pessoas. Eu vi o primeiro post do Osmar. O cara, ele é outra pessoa já hoje e é muito rápido. E essas habilidades que você vai desenvolver em ser um líder do teu grupo, elas podem ser usadas não só nas finanças, pode ser usada na tua vida profissional, pode ser na tua vida familiar. Você vai usar o teu network para ter outros benefícios. Isso não significa que por ser grátis, a gente não pode gerar negócios ali dentro, beleza? E aí você forma esse grupo, me passa o link, a gente vai começar a construir conteúdo junto para transformar as pessoas, para que desses grupos de WhatsApp surjam novas embaixadas, para essas pessoas virarem também líderes dentro da sua comunidade, porque a gente não está mais no mundo offline, onde eu só posso ir na minha vizinhança e impactar a vizinhança. A gente pode criar, tem grupo já na Arábia Saudita, do Tio Ulio, da Embaixada. Beijo aqui para o investidor das Arábias, que está fazendo um conteúdo muito apaixonado. E é isso que eu acho que é o diferencial. As pessoas terem paixão por ajudar, ser degrau na vida dos outros. As pessoas acham que quando a gente é degrau na vida dos outros, a gente está se rebaixando. Na verdade, é isso que a gente tem que entender. Até me emociona aqui de falar isso, porque a gente tem que entender que é justamente quando a gente apoia o crescimento dos outros que a gente está sendo alicerce para quem ainda não chegou lá e a gente vê que essa pessoa tem potencial. E eu acredito verdadeiramente que o nosso papel é servir ao próximo, ao colega, enfim, às pessoas, é ajudar, é ser transformação, ser objeto de transformação na vida das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa... gente também, periodicamente, a gente faz lives no YouTube com os embaixadores. A gente já fez 2 lives. Eu acho que amanhã a gente vai fazer a 3ª live para também ajudar as pessoas que querem ter uma como é que é o nome da palavra mesmo? Visibilidade, desculpa. Visibilidade no digital, que elas tenham essa oportunidade. Para que muita gente me pede para fazer live, Então, esse movimento das embaixadas serviu também para selecionar as pessoas que elas querem dar antes de pedir. Porque começa a ficar uma demanda tão grande de pessoas para fazer live aqui comigo que a gente tem que ter um critério. E o critério é assim, quem está transbordando na vida dos outros para eu ajudar também a transbordar na vida. Sim, muito bom. A gente está chegando no tempo de 1 hora de live. Peraí que eu virei minha... Uau, vou falar a carteira aqui então para a gente não perder a oportunidade, tá, Michele? Isso, faltam 3 minutos. Tá, gente... A gente tem 3 perfis básicos de investidores, o conservador, o moderado e o agressivo. O agressivo ele tem 75% em renda variável e 25% em renda fixa. O moderado tem 50-50. E o conservador ele tem 75% em renda fixa e 25% em renda variável. Quando eu falo renda fixa, eu estou falando de Tesouro Selic, tá? A gente acha isso lá no Tesouro Direto. Você precisa ter uma corretora para custodiar esses títulos. Já a parte de renda variável, a gente tem um produto super moderno financeiro que ele tem baixo custo, ele já tem uma diversificação e ele tem alta liquidez. E aí você pode investir basicamente em 3 ETFs, que eu aqui estou assumindo a responsabilidade de recomendar, só que você tem que fazer para o longo prazo isso. E o Small 11. Tá? Foi, Michele? Foi. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Tenho 1 minuto para te agradecer. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Tenho certeza que foi um diferencial para a gente aprender com você, porque a aula vai muito além de dinheiro. Vai uma aula sobre a vida, sobre tudo. Você é uma pessoa diferenciada, iluminada. Você merece estar onde você chegou e que você vá muito mais longe, porque você é luz. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Gratidão, Michele. Pô, gostei muito de fazer isso aqui. Desculpa se eu falei demais. Imagina. É que assim, eu fico tão feliz em falar com as pessoas, tocar as pessoas e poder te ajudar também, teu marido também, a gente falar sobre esse assunto. Vou até deixar um pedido para a gente fazer uma segunda live em breve, tá? Vamos fazer para falar com os noivos agora, sobre o começo da vida 2 e sobre as possibilidades de finanças para eles. Perfeito, querida. Um beijo, tudo de bom. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. Beijo. Tchau.